O caminho para se tornar parte de uma unidade como essa não começa no topo, mas sim na base, onde tudo é construído. Ninguém é escolhido diretamente para integrar uma força de operações especiais de elite sem antes ter provado seu valor em missões e treinamentos que, para a maioria dos militares, já seriam o auge de suas carreiras. O ponto de partida é quase sempre o mesmo. Você serve como soldado de infantaria, Ranger ou Boina Verde. Passa pelo treinamento básico, pela escola de paraquedismo, pelo curso de Ranger. Conquista suas insígnias. É enviado para zonas de conflito, lugares como Afeganistão, Iraque ou Síria, onde operações ocorrem em silêncio, sem alarde na imprensa, porque oficialmente elas nem sequer existem. Em 4 ou 6 anos, você constrói um currículo que muitos soldados considerariam suficiente para encerrar suas atividades com honra. 3 missões de combate antes dos 25 anos, patrulhas em Fallujah, segurança em montanhas remotas, descidas rápidas de helicópteros em telhados sob o manto da noite. Aos 25, já é sargento ou sargento de equipe, um profissional excepcional reconhecido por seus pares e superiores. Um dia surge um aviso no quadro de informações da base de Fort Bragg, uma reunião de recrutamento sem nome de unidade, sem emblema, apenas um horário, um número de prédio e uma frase vaga sobre uma força especial voltada para missões de resposta rápida. Exigindo habilidades únicas e precisão cirúrgica. Você comparece. Um homem à paisana, sem identificação, fala pouco. Diz que a seleção dura 4 semanas, que a taxa de desistência histórica ultrapassa os 90%, que, se aprovado, você fará parte de uma unidade que não existe oficialmente dentro de uma estrutura de comando, que jamais reconheceria suas operações em público. Ele não revela o que a unidade faz, nem para onde você irá, nem quem serão seus superiores. Apenas informa a data para quem estiver interessado. Você aparece. A seleção acontece nas montanhas dos Apalaches, próxima a Fort Bragg, 4 semanas projetadas para testar seus limites, não apenas físicos, mas principalmente mentais. O objetivo não é apenas desgastar seu corpo, mas desmontar todas as suas referências, todas as redes de apoio que você construiu ao longo dos anos, para ver o que sobra. Você carrega mochilas de 20 quilos, além de água e equipamento, por terrenos acidentados, com distâncias que aumentam a cada dia. 18 quilômetros, depois 24, depois 40. A última prova é uma navegação solo de 40 quilômetros, sem rota pré-definida, sem prazo estabelecido. Eles não dizem a distância exata, não informam se você está indo bem ou mal, não dão nenhum tipo de feedback. Os instrutores observam, anotam e permanecem em silêncio, sem incentivo, sem correções, sem qualquer sinal de que você está no caminho certo. Você segue sozinho, com um mapa, uma bússola e suas próprias pernas. Encontra um ponto de controle, um homem, marca seu cartão e entrega a próxima coordenada. Você se vira e continua. O silêncio é a essência da seleção. Na maioria dos treinamentos militares, os instrutores gritam, motivam, pressionam, corrigem. Aqui, ninguém se importa. A indiferença é mais cruel do que qualquer repreensão, porque obriga você a encontrar dentro de si mesmo a motivação para continuar. Candidatos desistem aos montes. Sentam-se à beira de uma trilha, levantam a mão e um veículo os recolhe. Sem cerimônia, sem vergonha, apenas desaparecem. De 120 que iniciaram o processo, apenas 12 são selecionados. Você está entre eles. Não sente alívio, nem orgulho. A exaustão apagou tudo, menos a certeza de que o que vem pela frente será ainda mais difícil. Depois vem o curso de treinamento de operadores, com duração de 6 meses. É aqui que você é moldado para se tornar algo que o exército convencional nem sequer tem nome para descrever. Aprende combate em ambientes fechados com uma precisão que faz seus treinamentos anteriores parecerem brincadeira de criança. Dispara milhares de tiros por semana. Transições entre pistola e fuzil em menos de 1 segundo. Atira em espaços confinados,
com reféns a centímetros dos alvos em exercícios com munição real e atores reais. Se errar, alguém se machuca. Você aprende técnicas de invasão mecânicas, balísticas, explosivas, térmicas, domina a arte de abrir qualquer porta do mundo em menos de 3 segundos, seja uma fechadura, uma dobradiça, uma parede ou uma porta reforçada de cofre. Aprende a se mover dentro de uma estrutura com tanta velocidade e violência que os ocupantes não têm tempo de reagir antes que tudo termine. Também aprende técnicas de espionagem, como detectar vigilância, criar rotas de fuga, assumir identidades falsas, circular por cidades estrangeiras, sem chamar atenção, encontrar uma fonte em um café sem que ninguém perceba. Operadores dessa unidade transitam entre o mundo militar e o de inteligência com mais fluidez do que qualquer outra força das Forças Armadas. E é nesse curso que essa transição começa. Treina direção avançada, manobras evasivas, curvas em joge, técnicas de abaulamento, movimentação em comboios, em alta velocidade por áreas urbanas. Estuda medicina de campo, não apenas primeiros socorros básicos, mas procedimentos cirúrgicos para traumas. Como descomprimir um pneumotórax com uma agulha em corredor, enquanto balas atingem a parede a 2 metros de distância. No dia da formatura, não há cerimônia, nem familiares, nem plateia. Recebe uma folha de papel ou seu equivalente moderno e é informado de que agora faz parte de um esquadrão de assalto A, B, C ou D. Você é um operador. Aqui essa palavra tem um significado diferente de qualquer outro lugar nas Forças Armadas. Como novato, é designado por uma tropa de assalto dentro do seu esquadrão, composta por cerca de 16 operadores. Você é o mais inexperiente. Em uma unidade onde a média de tempo de serviço em operações especiais, antes da chegada varia entre 8 e 12 anos, seu mais novo significa ter que provar seu valor novamente. As habilidades aprendidas no curso são apenas o começo. Sua tropa aperfeiçoa um ciclo de treinamento que nunca termina. Treina 10 meses por ano e é enviado para missões nos outros 2, ou 6 meses de treinamento e 6 em campo, dependendo das necessidades globais. Dispara mais munição em um mês do que a maioria dos batalhões de infantaria em um ano. Repete exercícios em casas de treinamento até que os movimentos de combate em ambientes fechados estejam gravados em seu sistema nervoso. Respiração, entrada, limpeza à esquerda, limpeza à direita, alvo, alvo, refém, transição, próximo cômodo. Repete 1000 vezes até conseguir executar tudo no escuro, guiado apenas pelo som e pelo tato. Sua primeira missão é em um lugar que jamais poderá mencionar. Voa em um MA-60 Black Hawk pilotado por um integrante do 170º Regimento de Aviação de Operações Especiais, capaz de pousar o helicóptero em um espaço do tamanho de uma vaga de estacionamento à meia-noite, sem luzes. Chegue a um complexo. A porta é arrancada das dobradiças por uma detonação controlada. Um estrondo que parece o estalo de dedos de um deus. Se avança pela estrutura em 90 segundos, do momento da invasão até a conclusão. O alvo é um indivíduo de alto valor, cujo nome você ouviu em uma sala de briefing 6 horas antes e esquecerá 6 horas depois de cumprida a missão. Paramilitares para cobertura e exfiltração. Você coordena tudo isso em uma sala de operações sem janelas, onde as paredes são cobertas por telas que exibem feed de drones, mapas em tempo real e rostos de alvos marcados com círculos vermelhos. Seu trabalho não é mais chutar portas, é garantir que, quando elas forem chutadas, seja no lugar certo, na hora certa, com a força certa. O peso da decisão é diferente agora. Antes, você carregava o fardo de uma fração de segundo em um corredor escuro. Agora, carrega-o de meses de planejamento, de briefings com generais que nunca pisaram no terreno, de reuniões com advogados que debatem a legalidade de um tiro a 8 tensões, tá? Enquanto você sabe que, na prática, a distância não importa. O que importa é se o alvo estava com um dedo no gatilho ou no botão de um detonador. Você aprendeu a traduzir a linguagem dos operadores para dos burocratas e vice-versa, a explicar por que
um assalto noturno precisa de luzes infravermelhas e não de lanternas. Porque um helicóptero não pode paiar sobre um bairro residencial sem alertar todo mundo em um raio de 5 quilômetros. Você se tornou um tradutor de violência, alguém que entende tanto a gramática da guerra quanto a da política. Seu telefone toca às 3h da manhã. É o GSOC. Um alvo de prioridade máxima foi localizado em uma cidade cujo nome você não pode pronunciar em voz alta. Você tem 12 horas para montar uma força-tarefa. Em 90 minutos, está em um avião rumo a uma base avançada no Oriente Médio, onde seus homens já estão se equipando. Em 4 horas, o plano está pronto. Rota de infiltração, pontos de exfiltração, contingências para se o alvo se mover para se a inteligência estiver errada. Você repassa tudo com a tropa em uma sala sem ar-condicionado, onde o suor escorre pelas costas dos operadores enquanto eles ouvem, impassíveis, porque já sabem que metade do que foi planejado vai por água abaixo, no primeiro contato. Na noite da operação, você está em um posto de comando móvel, um container blindado com monitores e rádios. Seu trabalho é observar, ajustar, decidir. Quando o primeiro helicóptero é atingido por fogo antiaéreo e cai em uma zona não planejada, você recalcula rotas de exfiltração em segundos. Quando um operador é ferido no assalto, se autoriza a evacuação médica enquanto o resto da equipe continua a missão. Quando o alvo não está no local, você ordena a busca em prédios adjacentes, sabendo que cada minuto aumenta o risco de exposição. E quando finalmente o alvo é capturado, um homem de meia idade, de pijama, com os olhos arregalados de terror, você não sente nada. Não há triunfo, não há alívio. Há apenas o próximo passo: exfiltração, debriefing, análise de inteligência recuperada. E a certeza de que em algum lugar do mundo, outro alvo já está sendo rastreado. Você volta para casa e sua filha de 5 anos pergunta por que você cheira metal e fumaça. Você diz que é do trabalho e ela aceita a resposta porque crianças aceitam o que os pais dizem. Sua esposa sabe que não é só isso, mas também não pergunta. Ela aprendeu que algumas coisas não têm nome, que algumas ausências não são explicáveis. Você se senta no quintal à noite, olhando para as estrelas e pensa nos homens que não voltaram, nos que voltaram quebrados, nos que ainda estão lá fora, agachados em buracos no chão, esperando. Pensa no peso de cada decisão, no fato de que, em algum nível, você é responsável por todas elas. Pelas certas, pelas erradas, pelas que nunca serão julgadas. E então o telefone toca de novo. É sempre assim. Porque o trabalho não para. Porque sempre há outro alvo, outra missão, outra noite em que alguém, em algum lugar, precisa ser encontrado e parado. E você é a pessoa que faz isso acontecer. Os casofessores que desenvolveram o alvo são os mesmos que, na manhã seguinte, e estarão sentados à sua frente, analisando os dados extraídos da noite anterior. Você conduz operações todas as noites durante um rodízio de missão. Todas as noites. Invade, explora, avança. A inteligência coletada em um ataque gera o próximo alvo e o ritmo é implacável. No auge das operações no Iraque, entre 205 e 208, os esquadrões do Delta executavam entre 10 e 15 raids por noite, espalhados por múltiplas províncias, desmantelando a rede da Al-Qaeda no Iraque, um líder de célula de cada vez. O que se tornou a campanha de operações especiais mais intensa e sustentada da história americana cobra um preço cumulativo, invisível, incansável. Seus operadores não reclamam porque operadores não reclamam, mas você vê nos reflexos deles, nas decisões, na maneira como se sentam na sala de briefing antes de uma missão. Você administra o custo humano de uma guerra sem fim em homens que jamais admitirão que esse custo existe. No nível 9, o veterano, você deixa a unidade depois de 12, 15, 20 anos. A saída é silenciosa, sem desfile, sem comunicado à imprensa, sem menção em registro oficial de que você esteve lá. Seu histórico de serviço diz apenas que foi designado para um elemento do Estado-Maior do Exército em Fort Liberty. Ponto final. As missões que conduziu, os alvos que capturou ou eliminou, os reféns que resgatou, os países onde operou, nada disso aparece em lugar algum que um civil
possa encontrar. Você arruma um emprego. Contratos militares privados, consultoria de segurança para uma empresa da Fortune 500 ou o Centro de Atividades Especiais da CIA, que recruta pesadamente no Delta e no Dave Group para operações paramilitares que exigem negação plausível. Alguns vão para a agência e continuam fazendo mesmos países, só que sob um cabeçalho diferente. O salário triplica, mas o trabalho é igual, o silêncio é igual, a distância da vida normal é igual. Você tenta a vida civil, fica preso no trânsito, assiste a peça da escola, da sua filha espera na fila do supermercado atrás, de um homem discutindo por causa de um cupom. E então se lembra do último complexo que invadiu, do homem atrás da porta que tentou matá-lo, de como você atirou 2 vezes no peito e uma na cabeça, de como pisou sobre o corpo dele para limpar o próximo cômodo. Agora está ali no supermercado e não consegue conciliar as duas realidades. Então, para de tentar, procura um terapeuta. Talvez. A unidade melhorou em relação à saúde mental, reconhecendo que 300 operações de combate deixam marcas que não aparecem em raios X. Mas a cultura do silêncio que o tornou eficaz também o impede de descrever o que fez para quem não esteve lá. Você descobre que as únicas pessoas que entendem são aquelas com quem serviu. Então liga para elas e elas ligam para você. Encontram-se em lugares onde podem sentar de costas para a parede e falar sobre coisas que não contariam a mais ninguém. E isso basta. Tem que bastar. Nível 10. O ciclo. Neste exato momento, em algum lugar em Fort Liberty, que ainda é chamado de Brad pelos que importam, um sargento do 75 Regimento de Rangers lê um aviso de recrutamento. Ele tem 26 anos, 4 missões de combate no currículo, um Ranger Tab, um Combat Infantryman Badge e uma Pilp Heart, que nunca menciona. É um dos melhores soldados do batalhão e sabe disso. Sua cadeia de comando também. Por isso o aviso chegou até ele. Ele pensa na seleção, nas montanhas, na marcha de 60 quilômetros, sem tempo limite. Na taxa de existência de 90%. Pensa nos operadores com quem trabalham em operações conjuntas. Homens quietos, de roupas civis e barba, que apareciam na sua base avançada e sumiam 48 horas depois, deixando para trás apenas cápsulas de bala e relatórios de inteligência. Ele quer ser um deles. Não sabe o preço. Não sabe das 300 heads, dos tímpanos rompidos, dos joelhos reconstruídos, dos casamentos que se desfazem sob o peso de segredos e ausências, da solidão particular de fazer coisas extraordinárias que nunca poderá contar a ninguém fora do círculo. Não sabe da parede com as fotografias, dos nomes que carrega, dos momentos no supermercado em que 2 realidades colidem e nenhuma vence. Ele sabe a data da seleção, sabe onde se apresentar e vai se apresentar. Eles sempre vão. Os melhores sempre caminham na direção da coisa mais difícil que conseguem encontrar, porque algo dentro deles precisa saber se são bons o suficiente. A unidade responderá a essa pergunta. Sempre responde. A maioria não será. Os que forem se juntarão à força de combate mais elite do mundo e passarão suas carreiras em uma sombra que o público jamais verá.